A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 410 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um embusteirismo grosseiro, adotado por pessoas grosseiras. Por isso impera na matéria a brutalidade. É um ser simbólico de vida provisória e passageira. E por serem materialistas, se transformam em animal irracional, porque a natureza é de transformação. E como vivem a bicharada do chão? Vivem uns contra os outros, matando uns aos outros. Vida de verdadeiros bichos irracionais. Bichos é que vivem assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim. E como deixarmos de sermos assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde viemos, a saber para onde vamos e a saber para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. E aí está o final da vida dos encantados, desse encanto pavoroso que existiu tantas crueldades, por todos viverem desconhecidos de si mesmo. Hoje é que estão passando a se conhecer e saber o porquê que aí estão, nessa deformação e transformação natural, porque passaram a se conhecer. Hoje passaram a se conhecer. Hoje muitos raciocinam dizendo, se não fosse a cultura racional, nós viveríamos desconhecidos nessas ruas, porque a natureza, com as suas transformações e suas mudanças, mudou para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E passamos a nos conhecer e a saber o porquê dessa deformação natural da natureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, porque passamos a nos conhecer e a saber quem somos, o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos, que é para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados e, por isso, o pensamento está falido. Porque sua fase terminou é a causa dessa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. É a causa dessa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores. É a causa desses males naturais da natureza que vêm destruindo os pensadores. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou 51 anos passados e o pensamento faliu. E por isso está aí essa liquidação no mundo inteiro dos pensadores. E esse grande desajuste, que é esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. Tudo isso é a causa da falência do pensamento, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso dizendo, na cultura racional só existe verdades com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. Causou todo esse desequilíbrio, o desequilíbrio causou o desrespeito,
O desrespeito causou essa infinidade de violência. A violência causou essa infinidade de terrorismo. Tudo isso por quê? Porque o pensamento está falido, porque terminou a sua fase há 51 anos passados. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso. Só quem não reconhece é quem está ligado a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, por não saberem o porquê todos assim são. Se soubessem, não pensavam e nem imaginavam, porque são duas máquinas de lapidação para preparar todos para conhecer a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E quem não desenvolver o seu raciocínio se transformará para a categoria de bicho irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E então os que já estão com pensamento seco não sentem mais o que fazem, cometendo monstruosidades aí de todos os calores. Porque de muitos o pensamento já secou, se tornaram monstros e outros ainda estão pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento. Quem é o pensamento? O pensamento e a imaginação, essas duas energias do chão, foram feitas para a preparação de todos para a fase do terceiro milênio, que é a fase em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque sendo de raça racional, é que estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Na cultura racional só existem coisas positivas com base, com lógica e com provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ricos de felicidade, porque estão em busca da paz verdadeira, do amor verdadeiro, da concórdia verdadeira. Para ver que todos estão no caminho certo, porque encontraram a fraternidade e a concórdia. Fraternidade quer dizer amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Aí está a fraternidade. Hoje o mundo ainda está cheio de confusões dos pensadores, porque ainda não passaram a se conhecer. Quando passarem a se conhecer, cessam todas essas confusões. E é do verdadeiro saber que todos estão necessitando. Saber natural da natureza, o verdadeiro saber, que é saber o porquê todos têm raciocínio, e quem é o raciocínio, e o porquê de sua desmaterialização. E depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Desmaterializar essa máquina, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de puro, limpo e perfeito no mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão empenhados em conhecer a concórdia e alcançarão a concórdia, porque estão amparados pela flora medicinal e pela flora marinha, que são recursos naturais da natureza para a conservação do seu verdadeiro estado natural, que é a saúde. E por isso está aí a flora vegetal e a flora marinha. Hoje todos já passaram a se conhecer. Conhecem a causa dessas quatro mecânicas: mecânica racional, mecânica material, mecânica celeste, mecânica racional. Conhecem as causas dessas quatro mecânicas, porque passaram a se conhecer, e a saber quem são, e a saber o porquê todos assim são, e a saber de onde são e de onde vieram e para onde vão,
E para onde iriam se não conhecessem cultura racional? Iriam para onde? Iriam se transformar em classes inferiores à classe do animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem e o que não podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque todos hoje querem conhecer a concórdia. Todos que já passaram a se conhecer querem ver o progresso da concórdia. Porque o progresso da discórdia, todos já conhecem muito bem, é o progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição, é o progresso material. E por isso a vida é curta. Muitos com 40 anos já estão velhos e cada vez mais curta, por ser um progresso de degeneração, feitos dos restos uns dos outros. Vai cada vez diminuindo mais a duração e o extermínio é muito triste, porque tudo que degenera acaba terminando em nada e se transformando em outros seres. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A humanidade ia mesmo se transformar, porque a natureza de transformações. No fim da degeneração ia se transformar em quadrúpedes, para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a se conhecer nos livros do universo de desencanto, porque os encantados não tinham esse desencanto por viver desconhecidos de si mesmo e das causas de sua existência. Hoje são felizes, porque passaram a se conhecer, estão sabendo por que dessa deformação e transformação racional, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo em que todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está suportando mais a vida da matéria, por ter chegado ao fim dessa deformação e transformação racional. E todos querem voltar para o seu estado natural. Por isso está aí a grande definição da vida de todos. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele. Por que a vida do pensamento está triste? Porque terminou a vida do pensador. E os pensadores não deram por ela, porque vivem artificialmente. E quem vive artificialmente não sente os movimentos naturais da natureza. Por viver contra a natureza, assim é quem vive artificialmente. E de forma que não puderam sentir a mudança de fase da natureza, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias e fanatizados pelo progresso material, por não conhecer as suas consequências, adotaram a matéria como se tudo fosse por viver desconhecido de si mesmo. Esse tudo aparente, esse estado simbólico, de vida provisória e passageira, esse embuste grosseiro, ninguém estava mais aguentando a viver como embusteiro, devido ao progresso da matéria indo cada vez para pior. Por a matéria ser um embusteirismo grosseiro, adotado por pessoas grosseiras por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. A matéria estava num estado em que todos viviam iludidos com ela, e por viverem iludidos por ela, iriam aperfeiçoá-la. E um iludido é um traído, todos vivendo como traidores de si mesmo por prestigiar o nada como se tudo fosse. É por isso que sempre deram valor às coisas materiais, porque só conheciam a matéria, não conheciam o seu verdadeiro estado natural. Porque os valores estavam na matéria. O mal terráqueo é que tinha valor, porque viviam desconhecidos do seu verdadeiro estado natural. E hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna.
Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para a eternidade, para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos que já passaram a se conhecer não adotam mais esse embusteirismo grosseiro como elemento de prestígio, esse embusteirismo simbólico de vida provisória e passageira. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E todos que passaram a se conhecer sabendo o que é a matéria, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque não admitem mais esse embusteirismo grosseiro. Por que embuste? Porque embuste é aquilo que é hoje e não é amanhã, e amanhã deixa de ser, porque morre e amanhã se transforma em nada. Esse embusteirismo grosseiro só é adotado por pessoas grosseiras, e por serem grosseiras estão nessa categoria de bicho irracional, vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Assim vive essa bicharada do chão, cometendo as maiores monstruosidades por estarem vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. Hoje, depois que já passaram a se conhecer, estão ansiosos para deixar esse embusteirismo grosseiro e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje ninguém quer mais saber desse embuste, porque passaram a se conhecer. Sabem quem são, habitantes do primeiro mundo, habitantes do mundo racional. Sabem de onde são e o porquê todos assim são. E o antes de serem assim como eram habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional, por tudo ser de origem racional. E por isso estão nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E o raciocínio é que é o dono da vida, e que aí está deformado e materializado na glândula pineal, e que o universo em desencanto está tratando de desmaterializá-lo. Depois dele desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer ser mais encantado, sofredor e mortal. E aí está o desencanto da humanidade no universo em desencanto, que está provando e comprovando o verdadeiro estado natural de todos. E como poderão voltar para ele? Porque ninguém está mais aguentando esse embusteirismo grosseiro. Estão ligados nessas duas energias do chão, continuam a se transformar na categoria de bicho irracional, vivendo uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras dos encantados não cessam. É preciso que todos agora passem a ficar desencantados para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação racional e transformação racional. E é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra. É porque a natureza é de transformação. E todos que nas reencarnações passadas só implantaram o mal, estão aí deformados como animal irracional, correndo toda essa hierarquia aí do chão, sofrendo as consequências do que fizeram em outras reencarnações, porque a natureza cobra e bem cobrado. E por isso quem faz o mal para si é, e quem faz o bem para si é. Esse é um provérbio antigo, mas muito certo. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta sofrimento, colhe sofrimento, e por isso se transforma por a natureza cobrar nessas classes inferiores. Essa é a causa dos irracionais, que não existia irracional. Existia, como sempre existiu, somente racional. Mas abusaram demais do seu livre-arbítrio e só implantaram o mal para a humanidade. Estão aí transformados na classe de animal irracional,
porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem muito bem isso. A causa do pobre, a causa dos miseráveis, a causa dos mendigos, a causa dos à toa, que nem o diabo quer ajudar, pagando os males que fizeram em outras reencarnações. E é por isso que existem essas duas classes, animal racional e animal irracional. O verdadeiro animal racional não faz mal a ninguém, porque o verdadeiro animal racional quer o bem de todos, e todos nasceram como animal racional e não como bichos irracionais. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 411 do Histórico.